Paz do Senhor a todos. Eu sou o pastor Alex Gomes, da Igreja Batista Getsemane, aqui na cidade de Nova Serrana, e eu estou passando aqui para trazer uma pequena reflexão de algo que Deus falou muito forte ao meu coração nessa semana. Hoje é dia 21 de outubro de 2019, e Deus tem me falado muito sobre o que as pessoas querem ouvir de Deus, porque uma coisa é o que Deus quer falar conosco, e outra coisa é o que nós queremos ouvir de Deus. É interessante que muitas vezes, quando nós passamos por lutas, passamos por dificuldades, passamos por momentos difíceis na nossa vida, nós sempre estamos esperando uma palavra favorável, sempre estamos esperando uma resposta de que vai dar tudo certo, de que nós seremos curados, de que as portas se abrirão sobre a nossa vida. E muitas vezes, nessa vontade de ouvir aquilo que nós queremos, nós até mesmo buscamos no homem a resposta, ao invés de buscar a resposta em Deus. E quando eu meditava um pouco nessa situação, ou nessas questões de o que eu quero, ou o que nós queremos ouvir de Deus, eu comecei a meditar em alguns textos na palavra de Deus, e eu percebi que a melhor coisa não é ouvir de Deus aquilo que eu quero, aquilo que eu espero, mas a melhor coisa é ouvir de Deus aquilo que eu preciso ouvir, porque o que eu preciso ouvir e vem de Deus para a minha vida, traz um resultado transformador, traz uma mudança na nossa vida. E, inclusive, em 2 Timóteo, capítulo 3, ou melhor, capítulo 4, versículo 3, diz assim, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, se cercarão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, eles se recusarão a dar ouvidos à verdade. Olha o que a palavra diz, nós estamos vivendo esse tempo onde as pessoas estão se cercando de mestres, segundo aquilo que eles querem ouvir, aquilo que eles desejam ouvir, e não segundo aquilo que precisam ouvir, porque muitas vezes aquilo que eu preciso ouvir, não é o que eu quero. Por isso que a palavra de Deus aqui em 2 Reis, capítulo de número 20, traz uma história poderosa do rei Ezequias, quando o profeta Isaías vem até ele trazendo uma palavra que com certeza não era a palavra que ele queria ouvir. O rei Ezequias, olha o que diz aqui no versículo 1, naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse, assim diz o Senhor, põe ordem à tua casa, porque morrerás e não viverás. Olha que situação, o homem estava doente. O rei Ezequias era um homem muito abençoado, muito próspero, que havia conquistado grandes coisas, era um homem muito inteligente e era uma pessoa de Deus, era um homem temente ao Senhor. E de repente ele se vê numa situação onde ele foi acometido de uma doença, de uma enfermidade, que ele não iria sobreviver, ele iria morrer. E aqui, o profeta, chega trazendo uma palavra que não era aquele que o rei Ezequias queria ouvir. Assim como muitas vezes nós, estamos vivendo momentos de lutas, talvez a enfermidade bateu a porta, talvez é um negócio que não está dando certo, uma sociedade dando errado, o casamento, talvez um problema familiar, e às vezes nós esperamos talvez a visita do pastor, trazendo uma palavra profética, uma palavra de ânimo, uma palavra de vitória, e foi exatamente isso que aconteceu. O profeta chega até o palácio, até a casa do rei Ezequias. E quando ele chega lá e fala, Ezequias, coloca a tua casa em ordem, porque você vai morrer. É como se chegasse o pastor na nossa casa e dissesse, coloca a tua casa em ordem, já assina o documento do carro, já passa aí a senha da conta no banco para sua esposa, cartão de crédito, coloca tudo em ordem, porque você vai morrer. Essa enfermidade, esse problema que está sobre a sua vida não vai ter solução. A sua empresa realmente vai quebrar, você vai falir, as coisas vão dar errado. Não tem jeito para esse problema seu, para essa enfermidade. Olha que palavra é essa. Certamente essa não era a palavra que o rei Ezequias queria ouvir. E muitas vezes, nós quando ouvimos uma palavra que não é aquela que nos agrada, nós chutamos o balde, nós abandonamos a fé, nós queremos sair da igreja, nós ficamos com raiva do pastor, nós fazemos tantas coisas erradas. Mas aqui, através do exemplo da vida de Ezequias, nós podemos entender que ouvir Deus falando, independente de ser uma palavra favorável ou não, pode, através da nossa atitude, encadear uma vitória
tremenda e poderosa da parte do Senhor. Olha o que o rei Ezequias faz aqui no versículo de número 2. Olha, então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Ah, Senhor, eu tenho servido ao Senhor. Lembra-te de que andei diante de ti em verdade e com um coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Ezequias não ficou murmurando, não chutou o balde, não abandonou a fé. Ele, como rei, poderia ter mandado matar o profeta, ele poderia ter feito tantas coisas, mas o que ele fez foi orar ao Senhor, foi falar: Deus, lembra-te, eu tenho caminhado nos teus caminhos, eu tenho sido fiel, eu não tenho te servido para aparecer para o homem, olha, com um coração sincero, eu tenho estado na tua presença. É uma oração sincera como essa que sobe no trono de Deus. É uma oração como essa que faz com que Deus se mova em favor da nossa vida. Olha que coisa tremenda. Olha o que diz aqui em Jeremias 18, versículo 7. Se em algum momento eu decretar que uma nação ou reino seja arrancado, despedaçado ou arruinado, e esta nação que eu adverti se converter da sua perversidade, então eu me arrependerei e não trarei sobre ela a desgraça que eu tinha planejado. É como fala em 2 Crônicas 7,14, olha, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, se arrepender, desviar-se dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E aqui foi uma oração sincera, olha, que mudou a história do rei Ezequias. Olha a continuação do texto. Olha. Sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e diz a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de teu pai Davi, eu ouvi a tua oração, eu vi as tuas lágrimas, eis que eu te sararei, e ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Olha só, a postura do rei Ezequias fez com que Deus mudasse a trajetória, e Deus acrescenta a ele mais 15 anos de vida, anos felizes, anos abençoados, tudo porque no momento da luta, mesmo ouvindo aquilo que ele não gostaria de ouvir, olha, ele teve uma postura correta, ele buscou a Deus, ele orou ao Senhor, ele chorou na presença de Deus. E a continuação do texto aqui nós já sabemos, olha, ele teve mais 15 anos de vida. Além dos 15 anos de vida, ele teve a prova e a confirmação de que era Deus curando, era Deus sarando. Deus fez a terra parar. Deus fez a terra parar e retroceder, olha, para que o relógio de Acás, olha, está na palavra de Deus aqui, olha, para que o relógio de sol de Acás fizesse uma marcação retrocedendo o tempo. Imagina isso daí, olha. Todos nós já estudamos isso aí, a terra roda em torno do sol, a terra faz um movimento de rotação, translação. Então Deus fez a terra parar e ela retroceder para mostrar o poder. Então pensa só, querido, reflita nesse texto. O nosso Deus é um Deus todo-poderoso, um Deus que tem poder de colocar sua mão em todo o planeta e fazer ele girar ao contrário. Imagina o que Deus pode fazer na sua vida, imagina o que Deus pode fazer no seu casamento, imagina o que Deus pode fazer na sua saúde. Jesus Cristo é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e o será eternamente. Jesus Cristo deu a ordem: tire a pedra, Lázaro, venha para fora, e o morto de 4 dias reviveu. Esse é o Deus a quem nós servimos, o Deus que com uma palavra muda a história da humanidade, o Deus que com uma palavra muda a trajetória do homem. E eu tenho certeza que a palavra de Deus para a sua vida, mesmo que não seja aquela que você quer ouvir, olha, é uma palavra de transformação, é uma palavra de vitória. Então não desanime, não desista, não abandone a sua fé, não chute o balde, olha, como dizem por aí, não chute o balde, busque a Deus, clame ao Senhor, clame a Deus, busque a presença de Deus, e eu tenho certeza que Deus vai mudar a sua história, Deus vai mudar a história da sua família, e a resposta favorável virá. Clame ao Senhor, seja como o rei Ezequias, olha, nesse texto aqui, buscou a Deus, clamou ao Senhor, chorou na presença de Deus, Deus ouviu a oração, Deus viu as lágrimas e Deus mudou a sentença na vida do rei Ezequias. Que essa palavra, olha, abençoe você e sua família, que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, hoje e sempre, em nome de Jesus. Tchau, tchau.